Boa tarde, senhor presidente, companheiros vereadores, também a todos que estão aqui nos acompanhando na casa e também nas redes sociais. Venho, tenho alguns assuntos aqui, mas como o primeiro assunto a ser falado aqui na tribuna foi onde Rafaela, eu não sei se hoje Rafaela é a presidente ou se ainda voltou, né, agora que agora é presidente novamente, onde nos conhecemos, eu acredito que em 2017, quando algumas vezes conversamos sobre a questão da Arpal, logo quando eu assumi meu mandato, a gente também tinha um compromisso lá, como eu falei na reunião anterior, que nós fazíamos nossas doações e em 2018 conseguimos colocar no orçamento essa mensalidade que era de R$ 3.000. Mas para lembrar, Rafaela, em 2023 também foi pedido esse aumento. A gente tentou colocar no orçamento do município esse aumento de R$ 10.000 para R$ 10.000 lá para a Arpal, que infelizmente só foi aumentado de 3 para 4. No caso, aumentaram R$ 1.000 apenas. A gente sabe que ajuda, mas não é o suficiente, como você agora esclareceu, que lá é em torno de R$ 16.000, de R$ 20.000. Então, senhor Evandro, como o senhor também falou aqui, a gente tentar aumentar para 10 mil não vai ser o suficiente, mas eu creio que vai melhorar a questão da necessidade lá da ração, porque não é só ração. A gente sabe que é medicamento, tem as pessoas que trabalham lá, tem as cirurgias, tem a questão das castrações, e isso a gente vai lutar, com certeza, mais uma vez esse ano, colocar na LDO, para que seja, eu acredito que a maioria aqui, ou todos, vão aprovar, e aí o executivo é quem vai confirmar esse aumento quando mandar a LOA, que é a Lei de Orçamento Anual. Eu até, se alguém, como o vereador Dinho Santos, que é o líder da bancada, líder do governo, poderia até chegar também e conversar com o secretário, conversar com o prefeito, para ver se poderia ser até mais. Se quiserem fazer essa comissão para a gente conversar, estarei às ordens. Inclusive, também, como eu já falei, já fui tentado colocar também para outra, que é a Anjo de Rua, para outra associação que cuida também de animais e que infelizmente foi negado para eles. Eles não recebem nada. E eu não sabia que tinha outra associação aqui que também cuida de animais. São 3. Ah, sim, a escolinha. Ah, eu entendi. Entendi. É, isso mesmo, eu também já destinei emenda para eles e eles falaram que tinha esse recurso dos TCOs, mas não era o suficiente. Por isso que eu também destinei algumas emendas para as Azarias Alves e para Leão do Norte. Mas, Rafaela, pode ter certeza que acredito que a gente vai analisar muito bem e tentar implementar no orçamento novamente. E não depende só de nós, vereadores, depende também do Poder Executivo assinar, como diz, dar a canetada para liberar esse recurso, que a gente sabe que necessita muito, a questão da Arpal. E sobre questão de emendas, inclusive desde a primeira vez que a gente teve as emendas impositivas aqui, ao nosso alcance, a gente sempre destinou, eu acredito que a maioria aqui já deve ter destinado emenda impositiva lá para a Arpal. A gente sabe que tem um recurso que acredito que foi R$ 182.000 para esse ano que a gente destinou, onde a metade, não 184 mil, onde a metade, no caso 92 mil, é destinado para a saúde. E a gente ficou com 92 mil para destinar para várias associações, que são essas associações, entidades sem fins lucrativos, que também necessitam e que não têm nenhuma ajuda do Poder Executivo. Então, a gente precisa destinar também para essas associações que nunca receberam nada do Poder Executivo, e a gente sabe que eles também necessitam, mas com certeza a gente vai continuar. Eu,
nunca deixei de contribuir e irei continuar contribuindo para a ARPAL e para as outras entidades que cuidam de animais. Eu gostaria de falar sobre outro assunto que chegou ao meu alcance, onde um morador me procurou, e eu acredito que a vereadora Araceli tenha falado sobre isso, que é a questão do esgoto, da rede de esgoto lá do povoado de Olho d'Água dos Pombos, que foram lá, vereadora, e como a mulher mesmo me falou, né, que fizeram uma revisão, mas que continua entupindo e dando retorno para a casa do povo, e o esgoto está lá no meio da rua novamente. Eu sei que já foram lá tentar fazer esse reparo, mas que não fazem como deveria ser feito. Então, eu acredito que se a gente fizesse um ofício pedindo para que fosse revisada a rede de esgoto, daria jeito. Mas não chegar lá, abrir onde está entupido, tira a sujeira, fecha e depois vem de novo, que a gente sabe que não é dali o problema, está vindo de longe. Por isso que está caindo terra, caindo sujeira e entupindo a rede de esgoto e dando retorno para a casa do povo. Então, eu creio, vereadora, se a gente conseguisse novamente falar com o secretário, ou através de ofício, ou conversando mesmo com ele na secretaria, indo até a secretaria, para que seja feito esse reparo, para que não haja mais esse transtorno. Falar também do hospital, onde acho que antes de ontem, domingo, eu estava descendo e uma pessoa me ligou, e eu fui lá para resolver uma situação que foi resolvida, mas eu já tinha recebido alguns vídeos de leitos lá que estão sem forros, uma coisa tão simples, mas não tinha forro e tinha 4 crianças lá no leito infantil, nas camas, nos colchões, sem forro. Eu já tinha recebido um vídeo e pude ver com meus próprios olhos. Inclusive, eu fiz um vídeo onde lá tinha novamente 3 crianças e as mães estavam nas cadeiras porque não tinha forro nas camas. E tinha uma mãe que levou um forro, um cobertor, na verdade, e colocou a criança no leito porque não tinha. E quando eu fui saindo em outro leito infantil, no leito infantil, uma mãe tinha saído do hospital para comprar um forro para colocar na cama, para o filho dela não ficar naquele colchão sem forro. E eu posso cobrar essa questão da compra de forro porque eu destinei mais de 11 mil reais, salvo me engano, justamente para a compra de forro, de colchão, de macas, porque a gente recebe muita reclamação e quando a gente fala aqui na tribuna, ainda vem vereador querer defender. Mas eu estou aqui com um vídeo, eu não postei ainda em minhas redes sociais, mas eu tenho aqui como provar. Eu estou falando, mas quem quiser é só falar e querer defender o que está errado, que depois eu coloco nas minhas redes sociais para ver se é verdade ou não. Porque uma mãe tinha mando, mas eu fui lá e vi com meus próprios olhos. Aí se o vereador é de oposição, vai lá fiscalizar, mostrar que está errado, é porque faz politicagem. Porque eu estou mostrando o que está acontecendo de errado. E se eu estou indo lá fiscalizar, é porque eu quero que seja consertado. Mas tem um pessoal da prefeitura que gosta de dizer que nós, vereadores de oposição, é que desejamos o mal, que quanto pior, melhor. Será que fomos nós que fomos lá tirar os forros lá do leito das crianças? Deve ter sido nós, vereadores de oposição, que fomos lá tirar os forros ou que impedimos aqui no orçamento que fosse comprado os forros. Só falta vir dizer isso agora. Mas a consciência é de cada um. Só isso, senhor presidente. Boa tarde mais uma vez, presidente, todos que nos acompanham. Só para justificar rapidamente meu voto contrário a essa prestação de contas, senhor presidente, porque várias vezes, senhor presidente, eu falei aqui que minha votação seria contrária se caso houvesse repetidas irregularidades. No caso, em 2022 tinha, e eu falei que sim, em 2023 tivesse alguma irregularidade
do mesmo teor da de 2022, votaria contra, e foi o que aconteceu, só para justificar. E para responder ao vereador Dinho Santos, eu acredito que ele não tenha ouvido bem quando eu falei que isso não é de agora que acontece, vereador. Isso é desde antes, e por isso que eu destinei mais de 11 mil reais para a compra de forros lá para o hospital, que foi para resolver justamente essa questão para não estar faltando forro nas camas lá dos leitos do hospital. Eu acredito que o vereador não deve ter ouvido, porque quem tem que resolver não sou eu, vereador. Quem tem que resolver é o prefeito e é os secretários. É a diretora que ela tem que oficializar pedidos de mais lençóis, de qualquer outra coisa que estiver faltando no hospital. E eu não quero nem falar mais desse hospital, porque eu sei que Janaína, ela deve estar se desdobrando para tentar manter aquele hospital funcionando. A gente sabe que tem grandes médicos, bons médicos lá no hospital. Mas, infelizmente, o hospital está deteriorado, está lá todo quebrado, porque o prefeito, ano passado, antes das eleições, foi lá, acabou com a frente do hospital, dizendo que ia reformar, e uma reforma que já dura mais de um ano, que não termina. Na verdade, só fizeram destruir, e não voltaram, não retomaram para fazer a reforma. Como eu sempre falo, essas obras eleitoreiras são complicadas, mas, infelizmente, as pessoas que foram enganadas, muitos já sabem que realmente só foi para fazer obra eleitoreira. Caso o vereador queira procurar alguma resolução, como líder da bancada, líder do governo, seria muito importante sentar com o secretário para Vossa Excelência ver essa questão, se realmente está acontecendo ou não, e procurar a solução junto com o prefeito e com o secretário, porque é quem dá ordem das despesas. Muito obrigado, senhor presidente, e fiquem todos com Deus. Boa tarde. Tinha encerrado, mas como fui citado, vou tentar aqui falar novamente, bem rápido, senhor presidente. Sempre que venho aqui, eu venho com a verdade. Tudo que coloco em minhas redes sociais, eu coloco porque eu tenho como provar que é verdade. Então, se para o vereador a verdade é alarde, aí eu não sei o que é que o senhor pensa. Porque, como eu disse, coloquei, destinei, porque várias vezes a gente já fez ofício aqui, várias vezes a gente já fez denúncias, várias vezes aqui, vereadores da própria base do prefeito falaram sobre a questão do hospital. Mas quando eu falo é alarde. E vejam que eu nem coloquei na minha rede social. Eu apenas passei e vi a situação. Vim falar aqui agora para que chegue realmente ao ouvido do secretário, do prefeito, para que vão lá. Eu até faço um desafio para o vereador Dinho Santos ir até o hospital fazer um vídeo igual fez, mostrando lá o problema da Arpal, que está necessitando de ajuda. Seria muito importante mostrar como é que está lá o hospital, as paredes do hospital, os forros faltando, macas lá enferrujadas, medicação que está faltando na farmácia. Era muito importante também o vereador fazer isso, como disse o vereador rural, que a gente aqui não é vereador de prefeito, nem de partido, não. A gente é vereador do povo. A gente está aqui para fiscalizar os recursos do povo, porque vai recurso para o hospital. Ou quer dizer que aquela reforma começou sem ter recurso? E onde é que está esse recurso que ano passado tinha dinheiro para fazer a reforma? E já faz mais de um ano, e cadê o dinheiro da reforma do hospital? Será que é alarde eu estar falando isso aqui? Será que é alarde as pessoas estão nos procurando, vereador rural? Que não sou só eu, vereador Juninho da Banca. Acredito que a maioria aqui já viu nas redes sociais o próprio povo colocando, quando está lá dentro do hospital, a situação. Como é que eu posso ficar calado quando eu vou ao hospital? Veja, eu nem coloquei em rede social, não ia nem falar. Mas eu fui no hospital resolver, porque disseram que não tinha ambulância para ir transferir uma mulher que estava infartada. E tendo duas ambulâncias lá atrás, porque me ligaram dizendo que sabiam que tinha ambulância, mas teve uma enfermeira que negou, dizendo que não tinha ambulância. Aí eu tive que ir lá para aparecer a ambulância. Isso o vereador não vai lá para mostrar, ou para tentar resolver. Mas eu fui e falei com a educação,
até agradeço, eu não sei o que o menino é Davidson o nome dele, não sei se ele é vice-diretor, ou é coordenador lá do hospital. Ele me atendeu, eu falei com ele, falei a situação, ele pegou a documentação da mulher e apareceu a ambulância e rapidinho foi transferida a mulher. Eu fiz alguma live na minha rede social? Eu não ia falar nisso. Por quê? Foi resolvido o problema. Agora eu queria saber o que passa na cabeça dessa enfermeira de falar isso, dizer que não tem ambulância. Porque se fosse a mãe dela, se fosse um parente dela que tivesse ali, ia faltar ambulância? Aí quando eu falo aqui é alarde. Muito pelo contrário, vereador Dinho Santos. Eu falo a verdade. E muito educadamente. Quando eu falo aqui, pode ter certeza que eu tenho educação de falar para qualquer pessoa. Aí falando das emendas, que foi citada aqui, que vai para o hospital, vai para tudo que é lugar. A gente coloquei emenda para... Nós compramos 2 ambulâncias, a gente colocou emenda para comprar 2 ambulâncias, inclusive uma o prefeito entregou e não teve a capacidade, a honestidade, a transparência de informar nós vereadores que compramos a ambulância e ele entregou e ninguém sabia que era a ambulância que a gente tinha comprado através das nossas emendas impositivas. Assim como também o deputado Aglailson Vitor mandou uma ambulância aqui para o município. E tem uma ambulância que já era para ter sido entregue, vereador rural. Que nós também colocamos emendas impositivas, que é uma daquele outro modelo. Daquela maior, que é estilo furgão, que chama. E até agora ninguém soube o que foi que aconteceu. Coloquei para compra de macas, coloquei para compra de forro. E muitos vereadores aqui colocaram para a reforma do hospital. Além do recurso que o prefeito anunciou, que ia fazer a reforma, teve emenda aqui dos vereadores também. E para onde foi parar? Como é que presta conta no final do ano? Como é que chega a prestação de conta do prefeito aprovada se ele não entregou ainda as emendas impositivas do nosso mandato? Do mandato de 2023. Eu tenho emenda aqui de 2022, rapaz, que não foi entregue. Gostaria que o vereador solicitasse. Já que é da base, já que é líder do governo. Por que não foram entregues essas emendas? Não só minhas, mas de muitos vereadores aqui. E onde é que está esse dinheiro? Então, quando eu venho falar aqui, eu venho falar a verdade. Agora, muito obrigado, vereador Diogo Quintino, pelas palavras. Como Vossa Excelência sabe, a gente se conhece, não é de agora, independente de política. A gente sempre teve amizade. Mas é o que demonstra a rede social da prefeitura, não é a realidade. Se você for olhar falando do hospital, não mostra a realidade do hospital. Mostra uma foto bonita, antiga, às vezes. Mas não mostra como está à frente do hospital. Não mostra como está lá dentro do hospital. A bagaceira que está lá dentro do hospital. Então o que eu falo aqui, vereador Dinho Santos, líder do governo, é a verdade, não é alarde. Obrigado, senhor presidente.